Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do ConsumerCast, o podcast da Consumer, onde a partir de hoje você vai encontrar muitos cases de sucessos, muitas novidades e insights sobre o setor de alimentação. Eu sou Gessamine Barbosa e hoje a gente trouxe um convidado muito especial que tem uma história de sucesso aí espetacular. O nome dele é Jonas Cardoso, ele está à frente da franquia Tia Sônia e hoje ele veio contar a história dele aqui pra gente. Pra quem não sabe, a história dele é muito legal. Ele começou com um carrinho de cachorro-quente e hoje tem uma franquia que a gente pode dizer que está em plena expansão no mercado e já fatura cerca de 18 milhões de reais. Jonas, bem-vindo ao nosso podcast. Obrigado. Jonas, então, para a gente começar aqui, queria que você contasse para nós um pouquinho da sua história. Começou há 10 anos atrás, né? Minha mãe é Tia Sônia. Ela trabalhava de auxiliar no hospital e todo dia na hora que ela ia embora, ela passava de ônibus em frente a um ponto comercial em um bairro residencial. Era um bairro bem residencial, tinha pouco comércio e ela enxergava ali um lugar para começar algum negócio de alimentação. Inicialmente, né, sem condições, pessoa que trabalha e tem o salário mínimo, não tem muito como iniciar um negócio grande. Então ela fez um empréstimo, né? Solicitou antes para o proprietário do comércio, ele permitiu que a gente colocasse lá no estacionamento. Ela fez um empréstimo e comprou um carrinho, aqueles de ambulante, numa cidade aqui próxima. Ela estava conciliando o emprego e até que o negócio começasse a pagar o que ela ganhava no trabalho dela, né? Demorou algum tempo, porque você começa na rua, ninguém te conhece, as pessoas têm um pouco de receio de comer, né? Porque tá ali exposto, né? Tá ali no tempo, é ventania, é chuva, é sol demais, é muito quente. E ela começou a tocar um negócio dessa forma. Quando foi o suficiente para ela trabalhar lá, ela focou 100% lá. Eu trabalhava lá perto, então todos os dias eu levava o carrinho, o freezer. A gente levava num carrinho de feira, a gente não tinha nem carro. Fazia as carnes e levava num carrinho a pé. E eu ia ajudar, montava a barraca, montava as coisas e ia pro meu trabalho. Eu era torneiro mecânico, trabalhava próximo. No horário de almoço eu ia lá também, dava uma auxiliada, porque ela ficava sozinha, não tinha água, não tinha energia, nada. Era só um galãozinho para lavar a mão e tocava o negócio. Passou alguns meses, foi necessário ela contratar alguém. Só que também tinha medo de assumir uma responsabilidade e não conseguir cumprir, né? Porque é muito incerto quando você está na rua. Um dia você vende 10 lanches, outro 15, outro 20, então você não sabe, né? É muito recente. Eu saí do meu serviço e fui ajudar ela com alguns meses de operação. E aí eu me identifiquei, na época até estudava engenharia à noite, só que eu me identifiquei com o comércio. Comecei a atender as pessoas, no começo um pouquinho tímido, né? Aquele receio, nossa, que é isso que eu quero pra minha vida, não é? Porque eu tava cursando outra coisa que não tinha nada a ver. E eu me identifiquei com o negócio, começou a dar certo, a gente começou a ficar mais horas, porque era nós dois, né? Então a gente ia junto trabalhar e voltava junto. Ficou aí por um ano nesse trabalho, eu e ela. Aí minha irmã também resolveu vir ajudar, porque já estava aumentando a clientela, precisava revisar, porque ficava até mais tarde. A gente abria 9 horas da manhã o cachorro-quente. Nossa, que legal. Então logo a galera de faculdade ia lá, sabe? Então o horário era muito extenso, né, para ficar 2 pessoas. Aí minha irmã veio ajudar. A gente ficou durante 5 anos na rua, né, com o carrinho, só que aí a gente já tinha bastante cliente, só que a gente ainda não enxergava esse negócio numa loja, porque era muito novo para nós o negócio em si. Eu era de outra área, minha irmã também. Minha mãe começou um negócio para sustentar ali a família, né? Era um negócio nosso, assim, tipo, isso é nosso e vamos tocar com todo o sangue que a gente tiver para fazer o necessário para a gente viver. A gente não pensava em expansão, loja, nada disso. Foi uma consequência. Depois de 5 anos, pediram ponto para nós e deram um prazo para a gente sair. Nesse período, a gente começou a buscar alternativas que estivessem próximo da onde a gente começou o negócio. A minha mãe é muito conservadora, ela queria pôr em outro lugar. Só que aí correria o risco de novamente ter que sair, talvez ali perto não acharia mais nada. Então a gente resolveu montar uma loja física.
Então foi uma necessidade, né? Agora a gente vai ter que sair, a gente vai ter que fazer alguma coisa para não perder os clientes, para não perder o negócio. Nós 3 vivia disso, né? Mas só para eu entender melhor, nesse comecinho aí, a sua mãe ela queria manter o carrinho em outro lugar, sim, mas aí vocês começaram, eu acho que vem um pouco dessa questão aí de jovem, né, de ter um pouco mais de coragem e tal. E aí vocês que tiveram essa percepção, não, vamos montar uma loja, como que foi? O carrinho a gente ia ficar na mão de alguém, que a gente teria que colocar ou na rua e vir com a prefeitura, ou no ponto de alguém, e ninguém quer fazer contrato para deixar um ambulante lá. A realidade é essa. A pessoa até cede, mas ela não quer ter um compromisso de ter que te deixar. Se amanhã para ela não convém você ficar lá, ela vai pedir para você sair, você vai ter que arrumar outro lugar, você vai ficar pulando de galho em galho. Como a gente era novo, a gente queria algo que fosse mais estável. Então a gente foi para uma galeria e montou uma loja com o dinheiro que a gente tinha guardado. Legal. Então assim, uma loja simples, pequena, tinha, se eu não me engano, 35 metros. E quando a gente abriu essa loja, né, e outra coisa, nós 3 era o suficiente para tocar a loja. Apesar de ter contratado funcionário, falou, na pior das hipóteses, fica nós 3, a gente cuida. Então a gente começou o negócio. Quando a gente começou o negócio, lá num ponto físico, com a loja montada, começou a vir muito cliente dizer que gostaria de ter comido antes, mas que não gostava de comer na rua, porque era muito exposto. Então, é mais perigoso, é carro passando perto da calçada, é ventania, a gente pegou vários temporais lá, de voar a cadeira para todo lado. Nossa, é verdade, existe esse ponto aí que as pessoas não visualizam, né? O só cliente, quem trabalha, na realidade, não visualiza. Não, é até engraçado que às vezes a gente pegava um puta temporal, a pessoa ficava dentro do carro esperando passar, acabava, ela baixava o vidro e queria pedir lanche. Já tudo conturbado, tudo jogado, mas sim, eu entendo eles, né? Eles não passam por isso também, eles não têm nada a ver com o meu negócio, eles são clientes, eles estão ali para consumir, né? É minha responsabilidade de operação. E aí muito cliente começou a vir falando sobre isso. Aí a gente trouxe a galera que comia de fora e começou que comia fora, né, quando era no carrinho, e começou a vir pessoas que não comiam e gostariam de comer. Então a gente falou, putz, então a gente está atendendo agora 2 públicos, que é o público que come na rua, mas não se importa de comer na loja, e a galera que não come na rua e gosta de comer na loja. Então a gente aumentou nosso faturamento, a loja fazia fila, né? Apesar de ser pequena também, né? Então a fila era inevitável. Só que começou a bombar. Nisso os clientes perguntavam se quem não conhecia a história, né, de onde a gente começou, perguntava se era uma rede de franquia ou se a gente tinha, e quem conhecia já perguntava se a gente tinha interesse em franquear um negócio. Começou a aparecer empresas de expansão oferecendo serviço, e até então a gente era leigo, não sabia nem o que era franquia, né? Falei, meu Deus, o que é isso? O pessoal tá perguntando, a gente não tem conhecimento. E aí eu gosto muito de estudar sobre esses assuntos. Aí eu comecei a ver como que era, como funcionava, o que a gente teria que ter. Quando você fala assuntos, você fala sobre empreendedorismo, sobre franquias? No meu caso específico, é no geral. Eu gosto de ver desde história, civilização, negócio, outros setores. Eu sou curioso. E aí a gente eu comecei a levar essa ideia para minha mãe e para minha irmã, né? Nesse meio tempo a gente abriu uma outra loja que fica mais próximo da área central aqui de Rio Preto. E aí o trailer eu usei em outro local também, então a gente estava com 3 unidades. E tava dando certo, vendendo bastante, mas assim, nada tão profissional quanto é hoje, né? Não tinha uma agência de marketing, era uma pessoa que fazia alguns memes para nós, umas fotinhas de celular, era coisa simples. Então, paralelamente, vocês trabalhavam aí também nas redes sociais, com ações de marketing, mas assim, bem amadora, digamos. Então. Assim, fazia postagem, né? Fazia postagem, não tinha estratégia de marketing, fazia postagem. Halloween, fazer uma postagem lá, tirar foto de lanche, essas coisas. Abastecer as redes sociais, mas não tinha estratégia nenhuma, só fazia, né? E aí foi dando certo, foi tendo essa procura, eu fui entendendo. Quando eu entendi do negócio, quando eu achei que eu entendia pelo menos, eu resolvi conversar com uma pessoa que tinha me procurado para fazer uma formatação do negócio. Aí eu fui lá, fui ver como que era o processo.
formatar para franquia, se tornar uma rede de franquias. Isso, a gente tinha as 2 lojas e tinha mais o trailer. Só que a gente viu que você operar um negócio é mais simples do que você formatar todos os processos para outra pessoa que não é do setor, a pessoa não tem familiaridade nenhuma, tocar o negócio. Você não consegue estar lá 100% na loja do teu franqueado. Então você precisa ensinar o máximo possível para que ele opere, você dê todo o suporte necessário, porém você não consegue estar presencial 100%. Então a gente começou a analisar o que a gente poderia fazer para que eles tocassem da melhor forma possível. Tudo pensando na expansão saudável. Não tinha intenção de pôr 100 lojas num ano, não. Eu queria sentir a necessidade, melhorar o processo, colocar outra. E foi o que a gente fez. Responsabilidade, né? Sim, porque assim como a gente começou de baixo, a gente tem franqueado que está colocando todo o dinheiro que ele juntou na vida dele para abrir um negócio. Então é uma responsabilidade eu entregar toda a estrutura para ele, todo o conhecimento, todo o suporte para que ele dê certo, né? A minha ideia é ter poucos franqueados e muitas unidades. É que eles tenham várias unidades. Não quero vender para um monte de pessoa, cada um com uma característica. Eu quero que os meus franqueados tenham sucesso para abrir outras lojas. Ou seja, se tornar um multifranqueado aí dentro da rede. Sim. Entendi. Se eu tiver 20 franqueados com 10 lojas, 200 lojas. Entendeu? Então é isso. A ideia é essa, né? É claro que alguns franqueados têm outros objetivos também. Ele entra no negócio, ele ganha dinheiro, ele investe em outra área, ele investe na área dele, ele compra uma casa, ele faz o que ele... Eu não consigo exigir isso dele. Mas a ideia inicial é que ele continue investindo para ele formar uma renda que ele consiga realizar os sonhos dele, né? Então, assim, quanto mais loja tem, mais renda, consequentemente, ele faz. E aí a gente fez a formatação, implantou a primeira loja, fez outra, sentiu as dificuldades, falei, preciso reformatar. Apesar de estar boa a formatação, eu senti a necessidade de criar mais manuais, porque assim, para franquear eu preciso da COF, manual operacional e contrato, etc. É pouco, né? E a gente foi além, então eu tenho manuais de atendimento, de estudo da marca, de tudo, para manualizar o processo de implantação. Então, enquanto ele está implantando, ele está vendo como ele vai captar parcerias na região, como que ele vai buscar. A gente oferece gestor de tráfego para eles, gratuito, já para incentiva eles a fazer o investimento, a gente mostra os resultados. Então, assim, a gente entrega todas as ferramentas, mais do que até teria como obrigação, para realmente dar certo o negócio, né? A gente não criou uma franquia, eu não criei uma marca para sair vendendo franquia e enriquecer com a marca. Não, a gente começou um serviço, né? Que é montar cachorro quente para as pessoas, era um serviço. Sustentou a minha família, deu certo de crescer. Aí a gente começou a expandir para gerar oportunidades também para outras pessoas ter um negócio, porque é muito difícil você começar sem instrução. Então você não sabe os equipamentos que você usa, você não sabe nada, você entra cru, é um ramo difícil, você tem que ter bastante know-how para atuar com a alimentação. E tem toda uma responsabilidade também, né? Você está fazendo, você está servindo outra pessoa, é alimento, tem. Então assim, a gente foi fazendo o mais saudável possível para que desse tudo certo. Então foram consequências, a gente estava num carrinho, por consequência a gente saiu, né? A gente teve que sair, montou a loja. Pela procura, pensamos na franquia. Então foi acontecendo, não foi planejado. Quando comecei a vender cachorro quente, falei, quero ter uma rede de franquia de 200 lojas, 1000 lojas. Não, daí nem passava na cabeça. Era o ganha-pão. Então a gente sobrevive disso e as consequências foram expandindo, né? Não, legal. Ô Jonas, agora vamos voltar um pouquinho lá no começo. Muitas pessoas têm essa dificuldade de profissionalizar o negócio e tal. Quais foram as estratégias que vocês usaram? Como que vocês conseguiram crescer nesse sentido, né? Porque muita gente começa a tentar profissionalizar, tenta dar um upgrade no negócio, ela já morre ali no comecinho. O que vocês fizeram para conseguir
sair de um carrinho de cachorro-quente para essa rede de franquias? Quais foram as ações que vocês criaram? Quais foram as estratégias que vocês utilizaram? Enfim. Assim, resumindo, eu diria persistência, tá? Não é motivacional. É que tudo que você vai começar, sai fora da tua rotina ali, é difícil. Então, um exemplo. Vou dar um exemplo simples de lanchonete, restaurante. Controle de estoque. É uma coisa que poucos fazem. Mas não porque é difícil. Assim, na hora que você tem as ferramentas, tem o conhecimento para fazer, ele não é difícil. Só que ele exige um tempo. E aí, por ser proprietário, as pessoas acabam deixando, mas eu que fico na loja, não preciso ter controle, eu que compro, eu que vendo. Então, eles perdem o controle da loja deles com detalhes que impactam no faturamento deles. Por isso que às vezes ele fica patinando e não sai do lugar. Às vezes ele tá trabalhando para empatar, ele não tá fazendo conta, ele sabe fazer, mas também ele tem receio de fazer e às vezes para de fazer no meio do caminho porque deu um erro, alguma coisa. Então acho que assim, a persistência é o fundamental, né? A pessoa precisa começar e dar andamento. Principalmente hoje, com tecnologia, YouTube, tem tudo. Hoje você consegue operar qualquer coisa. Então, eu não sei o que é isso. Então você pesquisa lá. Lá vai te ensinar a fazer, vai te ensinar de que forma que é X, Y, ensina tudo. Então, hoje as pessoas têm ferramenta, mas acaba focando tanto na operação que esquece um pouco o lado estratégico. A nossa questão foi, quando a gente estava na loja inicial, a gente não tinha esse controle também. Eu tinha sistema, mas eu não tinha controle, porque eu ficava lá. Na hora que eu comecei a abrir outras lojas, eu falei, se eu não controlar, eu vou perder. Então eu preciso controlar o máximo possível. Foi aí que a gente começou a profissionalizar. Não entrei também tudo, tá tudo redondinho. Não, aquele matando um leão por dia, né? Você trabalha de dia, à noite você faz conta, de manhã você vai no mercado. Você não se programa, tua rotina é extremamente cansativa. E até atrapalha você a pensar de forma inteligente no negócio, né? Você entra no modo automático. Então a gente sentiu a necessidade de... Hoje eu começaria 100% redondo, né? Mas na época, sem conhecimento, sem as ferramentas, a gente ia no automático, trabalhava muito, né? Trabalhava muito para ganhar menos, porque você perde dinheiro, porque aí você não cota, você não faz nada, você só busca. E aí, quando a gente começou a abrir outras lojas, eu falei, agora eu preciso trabalhar de uma forma diferente. E aí eu comecei a ter operadores em cada loja, eu comecei a passar responsabilidades para cada um, e aí hoje a gente mantém o controle, inclusive do franqueado. Então eu consigo ver, ele compra de mim carne, frango, todos os insumos. Eu consigo ver se está tendo desperdício através da plataforma, que é o Connect, que a gente usa. Então eu vejo, ele está comprando tanto de carne, mas está vendendo tanto de lanche, está errado. Então tem alguma coisa que precisa ser, não está sendo porcionado, não está sendo feito pré-preparo, está descartando o lanche, está acontecendo alguma coisa. Então hoje a gente consegue até auxiliar o franqueado a isso, mas inicialmente é só suor e trabalho. Então a gente pode falar assim que um sistema de gestão é fundamental para vocês conseguirem gerir um negócio. Fundamental desde o controle de gasto, de entrada, para você ter clareza sobre o seu resultado. Porque também às vezes você está no estoque, você acha que você está sem dinheiro, mas o dinheiro está no estoque, você não tem controle, você está comprando, você está pagando mais caro, você não tem base nenhuma. Então eu vou dar um exemplo até de gestão de vendas. Tá? Hoje, na plataforma, eu consigo ver a quantidade de delivery que eu tive comparado à loja. Tipo, eu tive 100 mil de venda na loja, 30 mil foi delivery. Desses 30 mil, o que representa? WhatsApp, telefone fixo, Menudino, iFood, e eu crio estratégias nessas informações. Então, um exemplo, hoje o iFood para nós, ele é essencial, todo restaurante tem que ter. Só que ele come 27% do teu faturamento. Então, eu preciso estar no iFood, mas eu não posso depender do iFood. Então, eu uso as ferramentas que eu tenho, no caso o aplicativo próprio, e faço ações direcionadas do iFood para o aplicativo próprio. E eu consigo mensurar por conta do programa. Se eu não tenho um RP ali para mim verificar, eu não consigo nem
saber se está tendo resultado. Às vezes eu estou me esforçando em alguma coisa que não está dando retorno nenhum para a empresa. Então eu consigo fazer acompanhamento semanal, mensal. Então a gente usa bastante para fazer a gestão de vendas, medir as estratégias, né? Trazer o cliente para minha plataforma, para mim trabalhar eu vou ter nome e telefone dele, eu consigo fazer status de WhatsApp, uma ação específica para clientes inativos, eu consigo fazer um monte de coisa que se eu não tiver sistema eu não consigo. Digamos assim, então, que seria o pulo do gato. Pulo do gato. Ah, legal. Ô Jonas, aproveitando aí que você entrou nesse assunto do iFood, hoje o iFood é um grande, não um tabu, né, mas muito se fala sobre o iFood, sobre as taxas, enfim. Qual que é a tua opinião sobre isso? É necessário. O iFood é necessário. Não tem como você não estar no iFood. Mas você tem que criar estratégias para pegar o cliente do iFood, porque ele é cliente do iFood, ele não é seu cliente, e trazer para o seu negócio. Então, seja através de aplicativo próprio, WhatsApp, convidando ele a vir para a tua loja, você tem que criar estratégias. Se você ficar 100% dependente dele, suponhamos que amanhã dá uma pane no iFood, e aí, você não vende? Suas contas vão chegar. Você precisa arcar com as tuas responsabilidades, né? Então, você tem que estar lá para ser visto, né? Então, hoje, um exemplo, eu posto um status lá, tem 3 mil visualizações de clientes do iFood, que aí eu trabalho para converter eles para mim. Mas eu tenho que estar lá, entendeu? E vai ter aquele cliente que ele só vai pedir no iFood também. Não tem o que fazer. Porque ele tem cupom, ele tem alguns benefícios. Tá tudo bem, entendeu? Desde que você saiba precificar no iFood também. Então, hoje, um lanche meu é R$16,90, em média, no nosso aplicativo. Esse mesmo lanche no iFood é R$24,90. Aí cabe o cliente. Se ele é meu cliente, ele gosta do meu produto, ele vai pagar R$8 mais caro, pedindo na plataforma de terceiros, né? Por que não pedir na minha? Então, assim, eu não vejo motivo para o cliente não pedir. Só que você precisa mostrar para ele que existe essa possibilidade também. Não adianta você ter também o aplicativo, fazer a venda no iFood sem estratégia nenhuma, de trazer para a sua plataforma, que ele vai ficar lá, ele nem sabe às vezes que você tem aplicativo, então você tem que divulgar. Não, legal. Então hoje a gente pode falar assim que no setor de alimentação a gente tem que estar presente ali no iFood. Contudo, ter um aplicativo próprio aí é fundamental para você ter o seu próprio negócio dentro de uma plataforma que não seja refém do iFood ou de outros marketplaces aí. Isso, exatamente. Essa é a estratégia. E fazer com que o seu cliente saiba que você tem o seu próprio app, né, sua própria plataforma de vendas, e que ali talvez para ele saia no fim das contas ali para ele é vantajoso, né? Sim. Tem cliente que eu tenho um cliente que pediu 60 vezes no iFood. Tipo assim, quanto ele não teria economizado pedindo no meu aplicativo. Só que eu entendo também que vai ter cliente que não vai converter. Mas a ação sempre é feita. Ele recebeu 60 pedidos, os 60 pedidos foi notificando que a gente tem um aplicativo e ele poderia economizar. Então, vai ter aquela pessoa resistente que fala, às vezes não cabe nem no celular da pessoa também, apesar de ser leve. Às vezes é um celular que já tá lotado, ele não consegue ter outro aplicativo, aí ele fala, mas eu vou tirar o iFood por um aplicativo só, que eu tenho diversos restaurantes. Existe esse cliente. Mas o teu cliente fiel, aquele cara que gosta do teu produto, ele não vai ficar pagando mais caro se tem recorrência, né? Então, assim, disso, né? É uma abertura para a pessoa conhecer o teu produto. Conheceu? Traz para o teu negócio, porque aí você consegue trabalhar em cima disso. O iFood, ele te dá a venda, né? Só que ele não dá dados. Então, o telefone 000. Eu nunca vou conseguir falar com esse cliente, eu nunca vou conseguir notificar ele. Às vezes é um aniversário do cara, eu quero fazer alguma coisa aqui, quero mandar um convite especial, quero mandar um voucher. Eu não consigo, porque eu não tenho acesso. E no meu eu consigo trabalhar essas ações, né? Que dão resultado. Não, legal. E além dessa questão aí que a gente fala sobre as taxas, né, que o empresário ele precisa pagar, agora a gente até ficou sabendo recentemente, aí, acompanhando as notícias do setor, que o iFood agora também está cobrando aí, eu acho que 99 centavos. Serviço. Exatamente. Nossa, e tem dado o que falar também, né? Abaixo de R$35 ou de 30, ele cobra 99 centavos do cliente. Então o restaurante paga 27% da venda
o cliente paga 99 centavos do serviço e a entrega, se tiver frete grátis ou alguma coisa, aí o restaurante paga mais o frete completo. Né? E hoje em dia as pessoas, enfim, claro que existem aí duas frentes na sociedade, aqueles que podem, mas também tem uma grande parcela, principalmente hoje em dia, que a gente está passando por várias dificuldades financeiras, enfim, as pessoas elas estão procurando alternativas para economizar, não querem deixar de consumir, mas querem economizar, né? Até quem tem condições hoje está procurando formas de economizar. Porque assim, não é inteligente você pagar mais caro num negócio que você consome com recorrência por preguiça. Uhum. Você está perdendo dinheiro, independente do quanto dinheiro você tem. E outra coisa, você abre numa determinada região, 10% ou 5% tem condições financeiras de perder dinheiro, né? Perder assim, no caso assim, pagar mais caro e tanto faz. Você vai atender só 5% da população que está ali? Não, você quer atender o máximo de pessoas possíveis. Então você precisa ter um produto, né, acessível. Claro que vai ter coisas gourmetizadas, que é carnes nobres, que é mais caro. Aí é um outro público. Mas no meu caso, que é cachorro quente, que é popular, que é família, que é o dia a dia, é de dia, à noite, ele precisa ser acessível, né? Então o iFood ele acaba tirando um pouco dessa acessível, não vou saber te falar. Ele acaba deixando até caro, né? Às vezes você fala, putz, um cachorro quente de R$25 é caro. Mas se tira os 27%, vai a 17%. Se eu não repassar, aí eu vou trabalhar de graça também. Tem conta, imposto, custo fixo, um monte de coisa. Exatamente. Aproveitando que a gente está falando sobre isso, hoje como que tá na sua operação a questão do delivery aí? Quanto que corresponde suas vendas por iFood e suas vendas por delivery próprio? Na verdade, cada cidade tem um comportamento diferente. Em Rio Preto, 30% a 40% é unidade, que até 40% é delivery. Eu consigo converter bastante cliente de aplicativo de terceiros pro meu. Só que sempre tá entrando novos clientes, né? Então, assim, nunca abaixa, né? Vai sempre aumentando lá, vai aumentando o meu, então a proporção em porcentagem fica muito parecida. Só que cada cidade é de uma forma. Eu tenho franquia em cidade pequena, que tem iFood, mas o pessoal nem pede. Então, assim, não tem pedido. Você paga R$139 por mês para ter o aplicativo e é caro, porque não tem demanda. Então, o Menudino, vou dar um exemplo, uma cidade aqui do lado, Cedral, sai 30, 40 Menudino por dia. Telefone, nem pensar. O WhatsApp também é muito enrolado, a conversa é muito extensa, a pessoa tem muita dúvida. Então, mandou mensagem automática, faça o seu pedido através do link, se tiver alguma dúvida, solicitar atendimento e tal. A pessoa vai e pede. Então, assim, ele não tem trabalho nenhum, automático. Já imprime, embala, chama o motoqueiro e vai embora. Então, cada cidade tem um comportamento. A gente tem em Ribeirão Preto, lá tem bastante iFood, porque tem muito hotel, gente de fora. Então, cada cidade tem um comportamento. Não tem, tipo, é assim, tem que ser assim. Cada lugar de um jeito. Jonas, então no caso, hoje a tia Sônia tem 20 unidades franqueadas. Como que você faz para operar, para gerir? Como que funciona a tua operação em cima disso, né? A gente tem a parte boa de ser especializada em hot dog, que tem uma operação simplificada. Então eu não tenho muitos insumos, eu não tenho muitos fornecedores. Então, assim, a operação ela é simplificada. Então, um lanche complementa o outro, o adicional que vai em um, ele já vai no outro já de base. Então, assim, a gente trabalha com o mínimo de insumo possível para otimizar o lucro e a operação, né? Para não ter falta de insumo, essas coisas. Então, a gente tem uma operação simplificada. A gente, através do Connect que a gente utiliza, a gente consegue acompanhar diariamente o franqueado. Então o franqueado inaugurou, ele tem 45 dias de berçário, que é um acompanhamento diário. Então todos os dias o consultor vai entrar em contato com o gerente ou o proprietário, quem estiver disponível, para ir alinhando as necessidades. Depois que tem o treinamento lá, tudo, colocando depois que volta. Então ele vai entrar em contato durante 45 dias diariamente para alinhar a operação. Se necessário, a gente faz a visita também, se for algo que não dê para ser arrumado ali à distância. Geralmente,
Assim, que eu me lembro, pelo menos, não teve nenhuma situação de ter que voltar lá. Então, depois a gente só faz as visitas por questão de controle, qualidade da unidade, né? A gente faz acompanhamento também através das redes sociais, eu tenho acesso a todas, então eu vejo reclamação, iFood, nota no Google, a gente faz todo esse acompanhamento. A gente separa, né, por bloco, unidades na região X, que aí as visitas são lá, e aí quando a gente vai fazer visita a gente já tem todas as informações necessárias, e o suporte que a gente dá online. O vídeo, acesso remoto, quando tem alguma coisa coletiva, assim, a gente na pandemia fazia online, agora a gente vai todo mundo para franqueadora, quem não pode também a gente coloca online para a pessoa assistir, para falar sobre algum assunto, sobre algum que tenha acontecido no mercado ou na rede, alguma dor que é comum entre os franqueados. Então a gente atua dessa forma, sistema, acompanhando, questão de gasto. Tem a planilha financeira que a gente tem acesso também. Então a gente consegue até ver, o CMV, o franqueado falou que o resultado foi menor do que o previsto, só que o faturamento foi como deveria ser. Aí, através da planilha financeira que ele preenche na unidade, eu tenho acesso, né, na plataforma, pelo meu mesmo, não preciso acessar nada no computador dele, eu consigo ver aonde está saindo fora esses custos. Aí eu começo a investigar, mas você fez uma compra em algum lugar diferente que não fosse fornecedor, às vezes por pressa, esqueceu de pedir, eu fiz. Aí a gente começa a identificar e começa a otimizar, né? Não, legal. Então, na realidade, vocês não só vendem a franquia, mas vocês fazem esse acompanhamento diário aí para respaldar o franqueado, porque na realidade, dentro do franchising, é até comum a gente encontrar algumas redes de franquias aí que querem vender, vendem, mas lá na ponta acaba esquecendo um pouco o franqueado, né? Isso é comum no meio. No caso de vocês, não. Essa, na realidade, é uma preocupação, porque vocês entendem que, no fim das contas, é uma marca, todos somos um, né? Sim. E, enfim, o sucesso de um vai respaldar no teu sucesso. As unidades vendidas são através de franqueados. Então, a pessoa, minha última franquia que implantou, ela visitou todos os franqueados. Ela foi até em Ribeirão Preto. Então, se eu tenho franqueado insatisfeito, ela não vai comprar. Então, é claro que, apesar de ter os processos, o produto, vai uma gestão também individual. A franquia tem isso. Então, eu vou te dar todas as ferramentas, mas se você não utiliza como deveria e não se preocupa em melhorar, ela vai estabilizar. Então, assim, você vende R$70 mil. Eu estou te entregando todas as estratégias de marketing para aumentar esse faturamento. Às vezes até mastigado com o telefone, já até entra em contato com um blogueiro da cidade, assim, pela franqueadora. Mas se ele não der continuidade, vai permanecer naquele faturamento. Então, exige dele. A gente faz, eu falo assim, a franqueadora tem que fazer 100% a parte dela e o franqueado 100% a parte dele. São partes diferentes. Então, é que nem o consumer. Vocês entregam todas as ferramentas, certo? Estoque, financeiro, mas se não for preenchido, não adianta. Então, a gente entrega, a gente vai atrás, a gente até tem consultoria terceirizada também para auxiliar, que é uma consultoria de food service que presta serviço para a franqueadora já para trazer ideias de fora, para não ficar naquele mundinho fechado ali, só nossa operação. Então, são empresas que atuam em vários segmentos de alimentação, conhece vários fornecedores para estar sempre buscando a melhor opção. Só que exige do franqueado se desempenhar. Então ele precisa acompanhar. Essa dedicação máxima, né? Porque tem muito franqueado que acha que para ele só basta comprar franquia, né? Que ele acha que ele já vai ficar rico, já tá com o negócio dele aí pronto, ele acha que ele não precisa fazer mais nada, né? Você já lidou com algum franqueado nesse sentido, assim? E aí, o que você fez? Assim, eu sou muito transparente. Ninguém vai abrir uma franquia e vai ficar rico. Você vai ganhar 10, 15, 20 mil por mês? Tudo bem, mas você não vai ficar rico. Porque amanhã, de repente, falta 2 funcionários, ou sai, você tem que fazer um acerto, você tem que ter um caixa ali, né? E outra, se você não trabalha, você tem que ter uma retirada ali conservadora, né? Você não vai ficar rico com um negócio. Não vai investir 150 mil e ficar rico. Não vai. Você vai mudar a sua vida, você vai dar o primeiro passo. Então é o que eu falo. Eu tenho como objetivo, Jonas,
ter 10 unidades próprias. Eu tenho 6. Então, se cada uma me der 4, 5 mil de lucro, e deixando elas com o lucro delas, né? O capital delas girando, e eu fazendo essa retirada, 10 lojas 40 mil, 50 mil. Então, aí começa a dar volume. Então, você tem que, né, se planejar também. Não adianta, às vezes, até o franqueado, ele começa a ganhar bem, só que ele aumenta tanto o custo de vida dele e começa a se tornar pouco. Então, ele tinha um Gol, ele montou num carro de 100 mil. Aí ele tinha um apartamento, ele mudou para uma casa, ele começa a comprometer o dinheiro da empresa. Existe. A franqueadora, o que pode fazer é orientar. O dinheiro é dele, ele faz o que ele quiser. Ele fala, não, eu quero gastar tudo. Tudo bem, não tem o que fazer, não tem nada que faça que eu impeça. Mas assim, eu oriento porque às vezes é uma emoção, o calor do momento. Ele quer ter, mas ele quer ter muito rápido, sabe? Então tem que ser um passo de cada vez. Vou fazer um caixa, deixei o caixa aqui, agora vou começar a fazer uma retirada maior, porque eu já estou estabilizado aqui, a minha equipe está rodando, estou deixando os acertos já providenciados mensalmente. Mas assim, são pessoas, né? Cada um tem um comportamento. Legal. Jonas, agora eu tenho várias perguntas aqui para te fazer, tá? Todas vêm aqui em mente, mas eu vou fazer uma específica para quem gostaria de franquear o seu negócio, ainda não tomou nenhuma atitude, fica imaginando aí as possibilidades e como que funcionaria. No seu caso, você tem uma rede de franquias com foco em cachorro-quente. Como que fica em relação aos insumos, à distribuição dos produtos? Claro que, como a gente havia mencionado, são 20 unidades e todas elas estão aqui no estado de São Paulo, que eu acho que, como está mais próximo, é um pouquinho mais fácil, né? Como que é isso em relação aos insumos, aos alimentos mesmo, né? Isso daí não tem certo e errado também, são estratégias que a pessoa vai adotar. Eu tenho um centro de distribuição, então eu faço a carne, o frango, as coisas que são manipuláveis para manter o padrão. E vendo também, só que eu tenho parceiros homologados. Então assim, eu vendo maionese, só que eu tenho fornecedor de maionese também para eles cotar, entendeu? Porque existe o frete daqui, existe, às vezes eu vendo a R$40, um exemplo. Às vezes está com uma promoção a 25 no outro fornecedor. Eu não posso não deixar ele comprar. Ele precisa otimizar, ele precisa ter lucro. Então, essa foi uma estratégia que a gente adotou, porque a gente tem loja própria. Então, para mim ter uma cozinha em cada loja, eu centralizei. Como eu já centralizei, eu atendo franqueado. Só que hoje, assim, nos tempos atuais, eu vejo que as pessoas não querem mais ter centralizado. Então, eles buscam alguns parceiros de logística, de fornecimento, né? Eu vou precisar disso e daquilo. Eles já têm algumas marcas que eles costumam trabalhar, a pessoa se adapta. E aí o franqueado compra a cada 15 dias com essas empresas. Tem grandes redes, inclusive, até de São José do Rio Preto, que atuam dessa forma. Você não vai conseguir ter controle total do que está sendo usado, principalmente se tiver coisas manipuláveis. Não tem como. Só que facilita o crescimento. Porque, um exemplo, eu estou aqui, eu vou vender uma franquia na Bahia, o fornecedor vai entregar, então... Agora, para mim entregar para ele lá, eu já nem anuncio, eu não faço essa expansão, que eu não consigo atender, que foi a estratégia que eu adotei. Só que, assim, vai de cada um. Se você trabalha com coisas que não são manipuladas, né, tipo carne e frango, que é o nosso caso, tipo, só salsicha, pão, coisas que dá para usar industrializada e tal, é mais fácil, você faz expansão a nível Brasil. Você abrir uma no Paraná, outra na Bahia e Tocantins... Não tem problema nenhum, né? Cada um abre num lugar. Mas até por questão de marketing também, não só logística de insumo, a gente resolveu atuar forte na capital de São Paulo. No interior de São Paulo, né? Porque eu consigo otimizar. Então, um exemplo, aqui eu fiz televisão com um artista. Só que é uma TV, é uma emissora da região. Então ela atende a 200 cidades, mas da região. Então se eu tenho um franqueado em outro estado, ele não tem benefício nenhum. E é um dinheiro do marketing, né? Um dinheiro comunitário, a franqueadora só administra. Então pensando em otimizar, também a gente escolheu fazer o crescimento na região. É aquele formato caracol, né? Muito conhecido aí no franchising, legal. Ô Jonas, falando sobre isso, como a gente havia falado aqui anteriormente,
Uma questão do cachorro-quente, aqui em Rio Preto, aqui no interior, bem interior mesmo, é que aqui a gente tem esse costume de comer o cachorro-quente com carne, com frango. É bem cultural, bem regional mesmo. Como que você fez para adaptar esse cardápio para outras cidades? Porque a gente sabe que mesmo estando aqui no interior, por exemplo, Campinas, Barretos, o cachorro-quente já não tem tanta aceitação, né? Já não é tradicional como é aqui. Como que vocês fizeram em relação ao modelo de negócio e como que fica? Qual que é a estratégia que a gente adota? Eu coloco em destaque o produto daqui. Então, um exemplo, eu tenho uma loja própria em Ribeirão Preto. Lá, no destaque, no Menudino, no iFood, tal de carne, não é tradicional para eles. Só que a pessoa vê lá como destaque, ela entra, ela acaba pedindo para experimentar. Se ela gostar, você não tem concorrente, não tem mais ninguém que faz. Então, assim, isso para mim é uma grande oportunidade. Se ela não gostar, ela vai descer do cardápio e vai escolher o que tem na região. Então eu tenho sem carne, eu tenho com purê, tenho com milho, eu tenho outras opções. Só que eu tento colocar o produto regional para vender, porque é o que me diferencia. Porque pão, salsicha e milho, qualquer lugar faz. Mas carne, com molho, não é todo lugar. Então se a pessoa comer e gostar do produto, ela fica meio que refém da loja. Ela fala, putz, eu quero comer cachorro-quente, mas eu quero comer cachorro-quente carne, só tem lá na Tia Sônia. Então a gente usa isso. Então a gente destaca esses produtos e depois mede nos produtos mais vendidos. Então, eu tirei do destaque e coloquei aqui. Interferiu na venda? Então a proporção. Então, eu pego uma cidade que não tem carne e frango, começou vendendo mais tradicional. Então eu vendia 1.000 tradicional no mês. Aí eu pego hoje com essas estratégias, eu vendo mais Tia Sônia. Entendeu? Que vai carne, frango, bacon, catupiry, porque eles foram se adaptando, né? Não é uma garantia, vou abrir e todo mundo vai gostar de carne e frango. Não, então eu tenho outras opções, mas a ideia é sempre, e quando é na loja também. É uma rede especializada em cachorro-quente, estamos de São José do Rio Preto, a gente é conhecido pela carne e o frango, você já conhece, já experimentou? Não, o que você acha de experimentar? A pessoa vai 1, 2 vezes, na terceira ela cede, ela vai experimentar. Porque ela já é cliente, ela gosta do produto, por que não? A gente fala, pega corta ao meio, né, divide com o teu marido, com a tua esposa, com o teu filho, namorado. Então acaba conhecendo. Depois que conhece, raramente volta a comer sem carne, raramente. Então a gente usa também carne de qualidade, né? Porque as pessoas têm receio, às vezes, comer um cachorro quente, uma salsicha tem nervo, carne é qualquer carne moída. Não, a gente tem o nosso padrão. A gente usa a sem moído, é uma carne mais suculenta. Tem a salsicha específica que a gente usa, que não tem. Então assim, a pessoa precisa conhecer o produto, ela tem que dar a oportunidade de conhecer. E quando conhece, raramente troca. Então vocês levam Então vocês levam o gostinho de Rio Preto para cidades aí da região, do estado de São Paulo. Não, legal. E o próprio franqueado, então, ele é orientado a instigar o cliente dele a experimentar o cachorro-quente aí tradicional para nós aqui, que é o carne frango e tal. Então funciona mais ou menos assim. Jonas, e um aspecto que eu achei assim muito legal mesmo na tua história foi você ter mencionado que todos os seus franqueados, hoje, né, que são cerca de 20 aí, já foram um dia seus clientes. Ou seja, você conseguiu provar através do seu produto que ele é muito bom e você conseguiu convencer o cara a investir no teu negócio, né? Fala pra gente sobre isso. Por ele ser cliente, eu acredito que eles confiaram em investir no negócio pela nossa história inicialmente. Claro que eles vão lá consumir, eles vêem a loja lotada, eles sabem que o negócio dá resultado. Só que ele conhece as pessoas que estão por trás do negócio, porque por trás de uma marca existem pessoas. Então ele sabe a nossa história de superação, ele sabe da nossa índole, da nossa forma de trabalhar, do nosso profissionalismo. Então eles levam tudo isso em consideração na hora de abrir uma franquia, né? Que não é só a marca, existem pessoas por trás da marca, a marca pode mudar de acordo com as decisões que essa pessoa toma. Então eles sentiram muita firmeza sobre as pessoas que estavam por trás. Sabia que era uma empresa familiar, sabia qual era o objetivo da empresa, viu o nosso crescimento, acompanhou. Fora que eles vão comer, gostam do produto e vê a loja lotada. Então eles já falam, é verdade, isso existe, né? Eu estou comprovando, estou aqui, estou vendo.
Então eu acho que são esses fatores, né? Desde a pessoa, a história, a superação, o crescimento que eles enxergaram antes de franquia, né? Ele viu as lojas lotando, viu a gente abrindo loja. Então ele viu que daria resultado e resolveu investir. Então, legal. Uma curiosidade, hoje vocês têm quantos modelos de negócio, né, dentro aí da tua marca, e qual que é o faturamento médio aí por unidade? Tá. Hoje eu tenho 3 modelos comercializando, que é a loja Express, 40 metros, a loja de galeria, que é de 60 a 80 metros, e a loja padrão, que é 120 metros. Eu tenho uma Dark Kitchen em São Paulo, só que a gente não comercializa, a gente está operando para sentir. Então isso também eu acho que é um grande diferencial. Eu não produzo um negócio arquitetônico e vendo. Não, eu estou operando, estou vendo a dor, estou vendo quais são as dificuldades, você está num ponto que ninguém te vê, numa kitchen, né, só, então, sem salão. Então, depois de avaliar isso, a gente vai criar um modelo de negócio para isso. Tá? Qual foi a outra pergunta? E qual que é o faturamento médio hoje dessas unidades? O faturamento, ele fica cidade grande, 120, 140 mil em média, cidade menor, 60, 80 mil. Cidade pequena, quando inaugura, né, é até engraçado. Parece que está chegando o negócio da cidade. Tem 2 cidades em específico aqui no interior que os 3 primeiros meses, cidade com menos de 20 mil habitantes. Os 3 primeiros meses bateu 150 mil todo mês. Caramba! Então assim, o payback que era de 18 meses acelerou de uma forma absurda. Isso é uma característica da cidade pequena. Então você abre, vira aquele alvoroço, você vai lá, tem gente comentando na cidade, você viu, vai abrir a Sony aqui, não sei. Então isso é uma característica. Cidade grande não. Então quando você abre, você vai ali captar os clientes ao redor, chamar conhecidos e tal, você vai fazer a tua inauguração, mas até hoje a gente não teve um case de, nossa, arrebentou. Em contrapartida, ele consegue ir crescendo mês a mês. Então, Ribeirão, a gente fatura em média 120, 130 mil. Ela começou faturando 50. Ninguém conhecia, tem muita opção. Então é um trabalho. Só que é uma loja para vender 250. Uma cidade pequena já não vai vender 250. Não existe a possibilidade. Então cada cidade tem um comportamento. A gente entendeu isso. Sim. A gente entendeu isso também abrindo, né? Quando eu abri em Ribeirão, a expectativa é uma loja própria. Falei, nossa, eu vou vender 150 também. Mas eu prefiro a longo prazo. Então, o estudo financeiro de cidade pequena, 60, 80 mil, os 3 primeiros meses arrebenta e depois estabiliza, está dentro da normalidade. Né? Até é bom, né? Porque você já dá um up, né, nos 3 primeiros meses. A cidade grande é diferente o comportamento. Você começa. Só que no planejamento financeiro de todas, a gente começa com um faturamento bem conservador, inclusive do franqueado, tendo que colocar dinheiro do bolso. Então a gente já no investimento, quando a gente põe 170, 190 mil, já é com esse capital de giro de 6 meses, que a pessoa precisa ter. Que a gente não sabe, né? É muito arriscado, né? E para a franqueadora também é muita irresponsabilidade eu vender um negócio para a pessoa que ela tem aquele dinheiro de instalação e não tem capital de giro. Se nos 2 primeiros meses ele andar conforme o estudo financeiro, ele vai ter que colocar dinheiro, ele não vai ter. Então Existe muita responsabilidade. Existe uma expectativa de vendas e tal, mas é fundamental ter o capital de giro, né? Para todo negócio, digamos. Assim, existe o estudo, né, do mercado, da cidade específica, direcionado àquele negócio. Só que a gente abriu Barretos agora, recente. Então, Barretos é uma cidade com mais de 100 mil habitantes. Só que ela teve um comportamento diferente das outras cidades de mais de 100 mil habitantes. Ela está vendendo todo dia 250 lanches, de segunda a segunda. Então, não é comum acontecer, mas aconteceu. Ainda bem, é bom, entendeu? Só que, assim, vai ser um mês meio conturbado, porque você está planejando vender menos, é muita venda, e você não tem tanta experiência, então a compra é mais recorrente, mas o resultado é maior também. Então foi um comportamento específico daquela cidade. Tem cidade que já se comporta de forma diferente, apesar do estudo de viabilidade, tudo
não existe algo 100% concreto. Sim. Isso é comum, né, nas redes, enfim, tanto para mais quanto para menos, né? Isso é legal, por isso que é fundamental o respaldo real, né, do franqueador e tal, bacana. Jonas, agora vamos às perguntas finais. A gente quer saber aqui, qual que foi o ponto de virada do teu negócio? Quando a gente saiu do carrinho e abriu a loja, eu creio que foi uma virada de chave para entender que tinha muita demanda e não tinha tanta oferta. Então hoje, qualquer lugar do Brasil que você for, vai ter muitos carrinhos de cachorro-quente, poucas lojas físicas. Então quando a gente abriu a loja física, a gente viu que tinha muitas pessoas que queriam consumir o produto, mas não tinha um lugar que elas enxergavam como um lugar seguro para se alimentar, né? Apesar da gente ter começado no carrinho, eu sei que é limpinho, que lava todo dia tudo, ficava muito exposto. A gente viu que muitas pessoas não paravam por conta disso, então a gente conseguiu trazer essas pessoas para consumir na loja. Essa foi uma virada de chave, né? Teve outros no decorrer, né? Questão da franquia, como expandir e tal. Teve, mas essa eu acho que foi a fundamental. A gente viu como... Aí deixou de ser o carrinho de lanche e virou um negócio. Aí não é o produto que eu vendo, aí é um negócio. Até na expansão eu falo assim, o pessoal associa muito, mas 150 mil para vender cachorro-quente? Não, 150 mil é um negócio. Vender cachorro-quente é o que o teu negócio faz. Mas você não está comprando vender cachorro-quente, você está comprando negócio. Os processos, o resultado, o produto faz parte desse negócio, né? Então a chave, a virada de chave foi isso. Foi entender que tinha muita demanda para pouca oferta em questão de loja física. E até hoje, né? Então, a gente começou há 10 anos, hoje em 2022 você não vê grandes redes de cachorro-quente. Você pega aí o pessoal que concorre com a gente, tem 2, 3 marcas, né? Ao contrário de outros segmentos. Você pega açaí, tem 20, hambúrguer tem 100, cachorro-quente não tem. Então, e geralmente aquele cara que está 30 anos no centro, 20 anos, e geralmente é área central, né? A gente já não fica em área central, a gente fica em área residencial, que dá acesso. Então a pessoa não precisa ir no centro para comer cachorro-quente, ela come perto da casa dela. Num ambiente aconchegante, que ele pode levar a família, ele tem playground para criança. Então assim, é um ambiente descontraído, né? Que a pessoa vai e fica à vontade. E geralmente aquele cara que está há tanto tempo na rua, ele estudou a filha dele, aí ela vê o sacrifício do pai, não quer continuar um negócio. E aí até minha mãe se encaixa um pouco nesse perfil. O quanto de dinheiro é o suficiente para você sobreviver? Porque expandir exige tempo, exige trabalho. Essas pessoas que estão há 20, 30 anos no mercado na rua, talvez não queiram expandir, entendeu? Por mais que tenha a oportunidade de abrir, de trabalhar menos, né? Trabalhar mais estratégico, menos operacional, para ele tá bom, tá ganhando ali 15, 20, 30 mil no mês. Vai se preocupar, e os filhos também não querem. E aí fica lá, até o dia que ele cansar, fechar e sair fora. Esse cenário acaba refletindo um pouco até na história de vocês, porque se dependesse da sua mãe, ela ia continuar com o carrinho ali de cachorro-quente. Quem veio com essa visão, vamos com essa coragem, incentivo de migrar para uma loja física foi você, né? Porque assim, eu fazer um planejamento para daqui 10 anos é uma coisa. Agora minha mãe com quase 60... E lembrando que lá atrás você tinha 19 anos, né? Já era bem novo e assim, disposto a enfrentar, né, o mundo. Eu falo assim, quem não tem nada a perder... Então assim, eu ganhava um salário baixo. Eu trabalhava para outra pessoa. Então pra mim ali, o que eu ia perder? Não deu certo? Tá bom, fecha, vou trabalhar pros outros, amadurece... Depois assume uma outra responsabilidade, ou não quero essa responsabilidade também. Porque assim, empreender vai da pessoa, né? Não é obrigado, né? Eu acho que hoje o pessoal tá muito naquela cobrança de eu preciso trabalhar por conta, porque trabalhar pros outros, dar dinheiro pros outros, tem muito isso por conta da internet, né? E não necessariamente, tem que ver qual que é o seu objetivo de vida. Às vezes o teu foco não é ganhar dinheiro, entendeu? Porque você faz negócio... Claro, você vai transformar vidas, tem toda essa parte bonita, mas o negócio em si tem que dar dinheiro. Você abre para isso. E o foco da pessoa não tá aí. A pessoa prefere ter tempo com a família, prefere ter... E no começo do negócio, vai custar isso. Vai custar. Então, hoje,
Apesar de trabalhar bastante, eu tenho uma flexibilidade de, eu vou ficar uma semana fora. Tá bom, vou ficar uma semana fora. Mas quando eu tava lá atrás, eu não conseguia. Era de domingo a domingo. Então, assim, até que ponto você está disposto a abrir mão de algumas coisas do presente para no futuro, talvez, também não é uma certeza, você viver isso que você planeja, né? Acho que é muito individual. É legal, depende dos objetivos, né? Porque, de fato, que nem você falou, tem gente que pretende encarar o mundo e gente que quer passar mais tempo com a família, enfim, são prioridades, né? Verdade. Ô, Jonas, e fala aqui pra gente, até mesmo como uma dica para quem tá começando aí, quais foram os maiores desafios da sua jornada empreendedora e como que você lidou com isso? Eu acho que o conhecimento inicial. Então, assim, eu trabalhei muito porque eu não usei as ferramentas certas. Então, vamos supor, hoje, estou começando do zero, não tenho condições de contratar um consultor, não tenho condições de... Cara, vai no YouTube, pesquisa, faz treinamento gratuito, faz acompanhamento. Tem muita coisa que vai te encurtar o caminho. Porque quando você trabalha sem inteligência, só operando, demora demais o resultado. Então, hoje eu falo, eu demorei 5 anos para ter uma loja e a gente teve uma loja por uma necessidade de sair do ponto. Hoje, se eu abrisse um negócio, seria completamente diferente com o conhecimento que eu tenho. O conhecimento que eu tenho está disponível em qualquer lugar. Tem podcast, tem YouTube, tem várias plataformas que você pode adquirir. Então, eu quero começar um negócio, o que eu preciso para começar um negócio? Tem curso gratuito, tem Sebrae, então busca conhecimento. Conhecimento é fundamental. E põe em prática. Não desista. Porque você vai aprender, vai gerar um trabalho e a tendência do ser humano é parar. Falar, não, vou fazer do meu jeito mesmo, né? Permaneça, faça como tem que ser feito, da forma correta. Você vai encurtar uns anos da tua vida aí de andar na esteira, sabe? Anda e não sai do lugar. Então, E essa dica aí é válida até para aquela pessoa que tem a mesma história que a sua, que tá com um carrinho de cachorro-quente, tá com uma barraquinha de pastel, tá começando lá de baixo, bem no comecinho mesmo, e ela quer dar também, assim como você, ela quer crescer na vida, quer transformar o negócio dela. Essas também são as dicas. São as dicas. Principalmente para essas. Ele já tem. Coloque em prática enquanto é pequeno, e depois quando tá grande é mais difícil. Uma coisa é você trabalhar minha irmã, minha mãe e colocar algo em prática, depois é ter 40 funcionários, fazer que os 40 fazem certo, você querer mudar no meio do caminho, tudo que eles aprenderam. Então, assim, a oportunidade é no começo, não que depois não dá. Só que é mais difícil, custa mais caro também, você fazer essa adaptação. Legal. Jonas, uma outra pergunta. De acordo com a sua experiência aí, como empreendedor que pode transformar o negócio dele, como empreendedor que sonha em ter uma rede de franquias, reformulando a minha frase, como empreendedor que sonha em ter uma rede de franquias, mas tem um negócio, uma marca, enfim, quais são os primeiros passos, como que ele pode fazer para transformar o negócio dele, principalmente, claro, como a gente está debatendo aí no setor de alimentação, como que ele pode transformar o negócio dele em uma rede de franquias? Quais são as principais dicas que você passa? O que você pode falar para essa pessoa? Assim, primeira coisa, pensar se realmente ele quer ser uma franquia. Ou se ele viu uma franquia e achou legal, né? Porque, assim, olhar é uma coisa, viver é outra. Então, assim, se aprofunda no assunto. Vai conhecer franqueadora. Então, tem tanta franqueadora que gosta de receber, a gente mesmo é disponível. A pessoa tem um negócio, eu queria conhecer como que funciona e tal. Seja bem-vindo. O que eu puder fazer, o que eu não tive para outras pessoas para facilitar, para ajudar, eu sempre estou disponível. Então, primeira coisa é ele entender sobre o negócio. Então, eu quero realmente ser uma franquia? Você vai ter todo esse trabalho. E essas são as recompensas caso dê certo. Você está disposto a pagar esse preço? É a primeira coisa. Porque muitos também acham que, eu quero uma franquia, mas ele não sabe o que é, não sabe como funciona. Primeira coisa é se aprofundar. Depois que ele se aprofundou, ele vai ter que contratar uma empresa, porque ele tem que ter uma circular de oferta, tem que ter um contrato bem feito. E de preferência, assim, se for uma pessoa simples, que não tem muito acesso, valida o negócio, anota todos os processos, como que eu faço, como que precisa não ter que contratar um monte de gente para fazer isso depois, porque você conhece o teu negócio.
Pode vir qualquer empresa. Eu posso conhecer uma empresa, eu vou saber o processo de franchise. Mas o negócio, a operação dele, que ele quer replicar, é um conhecimento dele. Então, anota, vai anotando. Como que funciona, quanto tempo eu tenho que chegar antes para abrir. Anota tudo, os detalhes, sabe? Que vai facilitar bastante. E vai ter que procurar uma empresa, né? E vai ter que fazer um investimento. Também hoje um contrato, hoje para você fazer uma formatação de franquia é mais de 45 mil. Então você tem que, por isso que eu falo, saiba primeiro se você quer realmente se tornar uma franquia. Porque não tem problema, às vezes o cara tem sucesso no negócio, é um negócio que não dá para ser escalado e ele quer ter 10 unidades próprias, 20 unidades próprias, 5, 2, e tá bom, beleza. Então ele precisa avaliar, né? Toda essa avaliação, mas tem um custo e não é barato. Jonas, agora pra gente finalizar, tenho aqui 2 perguntinhas. Uma delas seria, você acompanha alguém ou você pode indicar alguém que atue aí na área, para quem está nos ouvindo e nos assistindo, alguém que você gosta muito, que você aprende, enfim, colhe informações valiosas, preciosas aí sobre empreendedorismo, negócios? Eu acompanho, tem tanto franqueadores quanto às vezes coach motivacional, tá? Às vezes nem atua na área, mas são coisas que às vezes eu preciso ouvir para virar aquela chavinha também. Putz, como eu não pensei nisso? Às vezes nem é do meu segmento. Então tem. Quer que cita as pessoas? Pode citar, fica à vontade. De franquia, eu acompanho o Flávio Augusto, mas ele não é nem focado em franquia, mas em negócio, né? E posta bastante coisa interessante sobre o mercado, eu gosto bastante, que é do Geração de Valor. E eu sigo também o Davi Pinto aqui de Rio Preto. Então, ele é proprietário da Laser Fest, da Equibil. Ele usa muito o Instagram dele para falar de negócio, então eu gosto. O Duckbill é uma cafeteria, então ele tem a distribuição, então acho que tem bastante a ver com o meu negócio. Apesar de ser segmento diferente, né? O tipo de alimento é diferente. A atuação é na mesma área. Né? Então eu gosto bastante porque ele põe bastante pergunta e tal. Assim, eu não gosto de ver lifestyle, não quero saber se o cara tá andando de barco, de avião, pra mim isso daí não importa. Uhum. Eu quero ver coisas que vão te acrescentar. De alguma forma vão agregar alguma coisa pra mim. Não. Então os dois eu gosto bastante. Não, bacana. Na verdade a gente tem no mercado diversos, né? Tipo de empreendedores, empresários, enfim, que servem de fonte de inspiração mesmo pra gente. A gente acaba se inspirando, tomando coragem, ajudando até, às vezes de repente é uma palavra ou outra aí que nos dá um norte melhor, né? Eu tenho amigos que são franqueadores, eu tenho contato com o pessoal da Chiquinho, de outras franqueadoras também aqui de São José do Rio Preto, mas são pessoas que não postam conteúdo de negócio no Instagram. Uhum. Se você sentar para tomar um café, nossa, excelente, você vai aprender muito. Uhum. Fui conhecer toda a operação, centro de distribuição, como funciona, só que é pessoas mais reservadas, né? Então assim, pode seguir eles? Pode, mas você não vai ver sobre isso. Não, sim, então, claro. Mas são, assim, para conversar, trocar ideia, conhecer pessoas bem disponíveis que já passou pelo processo que eu tô passando e a pessoa que vai começar vai passar. Então, eles conseguem nortear, legal. Bacana. Jonas, agora vamos finalizar. Jonas, olhando para trás, para nós aqui, nós que estamos de fora, a gente vê que a sua mãe, a gente visualiza ela, né? A sua mãe é a tia Sônia, o nome, né, da marca. Que ela foi uma mulher de coragem, uma mulher de fibra, né? Por ter pegado aí 2 mil de empréstimo, ter colocado a cara a tapa, digamos assim, ter aberto um carrinho, falar agora eu vou vender porque eu vou sustentar minha família. Ela é a típica mulher brasileira, né? Aquela mulher leoa, que tem coragem, tem fibra e assume a bronca de ter uma família, ter uma casa e tudo mais. Para nós, essa é a imagem que ela nos passa. Mas você vivenciou ali o comecinho de tudo, é a sua mãe, você estava junto com ela desde o começo. Hoje, você olhando para a tua rede de franquias, para tudo que vocês conquistaram e para tudo que vocês ainda pretendem conquistar, porque eu sei que vocês não querem parar por aqui, vocês querem crescer. Claro que a passos mais devagar, mas vocês querem crescer. Olhando para trás, vendo tudo isso que vocês conquistaram,
o primeiro passo da sua mãe, ter essa coragem de começar vocês lá ajudando, auxiliando você e sua irmã também, paralelamente. Como que você visualiza todo esse processo? Não, ela de fato, cara, assim, quem teve a oportunidade de conhecer minha mãe, ela não faleceu, nada, mas assim, quem já teve o contato com ela sabe, eu acho que assim, ó, a humildade que ela tem, a simplicidade de como ela vê a vida, motiva qualquer pessoa que esteja perto dela. Então, tanto que quando ela começou, as pessoas paravam pela simplicidade. É uma coisa que ela fala: filho, nunca perca a tua humildade. Eu até emociono um pouco falar da minha mãe, porque assim, ela criou eu e minha irmã sozinho, ela sempre trabalhou em 2 empregos. Ela, você não tem o que falar. Minha mãe, se eu acordar, tem café, ela quer, assim, ela é aquela mãe coruja, ela quer o melhor pros filhos. Fala, nunca perca a humildade. Quem tem humildade consegue qualquer coisa na vida. Então, ela começou e conquistou os clientes pela humildade dela. Então, ô filho, vem cá, vem conhecer, você não conhece. Porque assim, as pessoas não conhecem o produto, não, assim, é mais uma pessoa na rua lutando, mas cada um tem uma história, todo mundo tem necessidade, tá todo mundo trabalhando. Por que, tia Sônia? Então, ela cativou muito assim, de trazer, não, se você não gostar, você não paga, vem cá e abraça e beija, tô com saudade de você, faz tempo que eu não te vejo. Então assim, ela é uma mulher muito humilde, muito simples, que ela te faz enxergar a vida de uma forma diferente. E isso a gente pegou muito dela. É uma cultura muito da empresa isso. Porque é o DNA da família. É isso. Todo mundo é igual a todo mundo, a gente trata todo mundo bem, a gente não quer ninguém insatisfeito, a gente quer que as pessoas gostem de estar ali. Se não gostar, porque não gostou, a gente vai melhorar. A humildade de escutar, de mudar, de reconhecer os erros. Assim, minha mãe é uma pessoa que eu acho que todo mundo deveria ter uma tia Sônia como amiga ou alguém perto. Assim. Sim, ele trabalhou demais, né, coitada. Hoje ela tá mais tranquila, fica mais em casa, aproveita mais. Mas é uma pessoa que todo mundo deveria ter por perto. Bacana, eu ia te perguntar exatamente sobre isso. Hoje a tia Sônia, ela tá mais tranquila, tá trabalhando ainda ou já tá com uma folguinha aí? Já não, né? Já era tempo. Não é nem folga, ela não tem tanta saúde para poder estar na operação. Então, pressão alta, joelho ruim, hérnia de disco. Então, assim, ela não tem mais condições físicas para estar lá diariamente. Só que ela participa, vai à inauguração, aí vai na loja de sexta-feira, fica conversando com os clientes. Então, assim, ela participa como ela pode. Ela opina, ela sugere, só que ativamente na loja, na operação, no dia a dia, ela não consegue por mais questão de saúde. Eu acho que faz parte da característica de quem gosta de trabalhar. Apesar dela ter dado aí uma pausa, digamos assim, ela ainda está presente, né? Ainda se faz presente, principalmente porque ela é a marca, né? Digamos Sim. assim. Vem do DNA, como você disse, que hoje o DNA da marca vem dela, né? Sim, e os clientes gostam dela, né? Tem um cliente que comeu há 10 anos atrás e come até hoje. Chega na loja, cadê a tia Sônia? Manda um abraço, não sei o quê. Então, assim, é uma pessoa muito querida, né? E ela gosta de estar lá, gosta de abraçar. Então, é uma característica dela. Bacana. Bom, gente, encerramos aqui, então, hoje, o nosso primeiro episódio do ConsumerCast. Jonas, gostei muito de ter conversado contigo, gostei muito da sua história, parabéns, de verdade, vocês merecem aí tudo que vocês conquistaram e vão conquistar. Te agradeço muito por ter vindo aqui bater um papo com a gente. E para você que está nos assistindo, nos próximos episódios nós traremos novos cases de sucesso, muitas dicas, muitas informações para que você tenha muito conteúdo sobre o setor de alimentação. Agradeço por ter nos acompanhado e por ter nos assistido.